Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre pena de multa e dosimetria da pena de multa, um assunto muito interessante e muito cobrado em concurso público. Eu sou o professor Cláudio Schecker, sou procurador da República, doutor em Direito Público e professor de Direito Penal há mais de 20 anos e quero estudar com você Direito Penal. Então vamos lá. Como é fixada ou como é feita a dosimetria da pena de multa? A pena de multa há muito tempo vem sendo fixada da seguinte forma, em duas fases. Numa primeira fase, o juiz fixa a quantidade de dias multa e numa segunda fase o juiz fixa o valor do dia multa. Então são duas fases completamente distintas e que não misturam os seus fundamentos. Se eu pegar o artigo 49 do Código Penal, o artigo 49 diz assim: a pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias multa. Será no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. Então aqui é no mínimo de 10 e no máximo de 360 dias multa. E continuando, o parágrafo 1º diz assim: o valor do dia multa será fixado pelo juiz, não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 salários mínimos. Então, o valor é de 1/30 do salário mínimo a 5 salários mínimos. Isso aqui é a pena de multa. O artigo 60 do Código Penal, ele diz assim: na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. E aí começa a existir uma confusão. Então, o juiz vai fixar a pena de multa de acordo com a situação econômica do réu, segundo o artigo 60 do Código Penal. É a situação econômica do réu que deve embasar a fixação da dosimetria da pena de multa? Não é bem assim, apesar do artigo 60 do Código Penal dizer isso. Como nós temos duas fases, a doutrina e a jurisprudência, e aqui eu cito a jurisprudência mais antiga do STJ, tem entendido o seguinte: fixa a pena de multa em duas fases, a quantidade de dias multa leva em consideração a gravidade do delito e o valor do dia multa leva em consideração um outro parâmetro completamente diferente. Leva em consideração a situação econômica do condenado. Então vejam que são coisas completamente diferentes. Um sujeito muito rico pode ter praticado um fato criminoso muito simples, ele pode ser condenado a 10 dias multa e cada dia multa ser fixada em 5 salários mínimos. Pode acontecer ao contrário. Um sujeito muito humilde pratica um crime muito grave. A multa pode ser fixada em 360 dias multa e o valor de cada dia multa, em razão da situação econômico-financeira desse sujeito, pode ser fixado em 1/30 do salário mínimo. Então são coisas que não se misturam. Uma coisa é a quantidade de dias multa. E aí o que a doutrina e a jurisprudência têm levado em consideração é a gravidade do delito e a necessidade de punição proporcional ao agente criminoso em razão da gravidade do delito. Então, eu posso dizer que um crime de furto tem uma pena de multa menor, proporcionalmente falando, ao crime de roubo. Então, a gravidade do delito eleva a quantidade de dias multa. Agora, o valor de cada dia multa não tem nada a ver, nenhuma relação com a gravidade do delito. O valor do dia multa tem a ver com outra situação completamente diferente. Está relacionada com a situação econômico-financeira do condenado. E o juiz não pode misturar essas duas fases. O juiz não pode, porque o sujeito é muito rico, ele fixar a quantidade de dias multa no máximo. Não pode. Se ele é muito rico, mas a gravidade do delito é muito simples, é pequena, ele deve fixar na menor quantidade de dias multa, mas aumentar o valor do dia multa. E o Código Penal ainda prevê uma coisa interessante, que é o que está no artigo 60, parágrafo 1º. A multa pode ser aumentada até o triplo se o juiz considerar que, em virtude da situação econômica do réu, é ineficaz, embora aplicada no máximo. Então vamos imaginar que o sujeito seja um sujeito muito rico,
que praticou um fato muito simples. O juiz fixa no mínimo a quantidade de dias multa e fixa no valor máximo o valor de dia multa. Mas como o delito foi simples, isso ficou pequeno, o valor da multa foi pequeno, porque o réu é muito rico. O que o juiz pode fazer? Pode multiplicar o valor da multa por 3. Em se tratando da lei de drogas, o juiz pode multiplicar até por 10 vezes. Né? É o que diz lá o artigo... Vamos lá na lei de drogas? O artigo... 43, parágrafo único. As multas que, em caso de concurso de crime, serão impostas sempre cumulativamente, podem ser aumentadas até o décuplo se, em virtude da situação econômica do acusado, considerá-las o juiz ineficazes, ainda que aplicadas no máximo. Artigo 43, parágrafo único da Lei de Drogas, Lei 11.343, de 2006. A jurisprudência mais recente do STJ tem entendido que essa fase aqui, ela deve levar em consideração o critério trifásico. 59, agravantes e atenuantes, causas de aumento e causas de diminuição. Então, essa primeira fase aqui, essa aqui é uma posição mais antiga do STJ. É a posição, por exemplo, do César Roberto Bittencourt. Aqui, agora, o STJ tem entendido que a primeira fase da multa, aquela fase em que o juiz fixa a quantidade de dias multa, o juiz deve fixar a quantidade de dias multa, levando-se em consideração o critério trifásico do artigo 68 do Código Penal. Então, o juiz vai fixar de 10 a 360 dias multa a partir do critério trifásico. Ele vai analisar as circunstâncias judiciais do 59, depois ele analisa agravantes e atenuantes e, por fim, analisa causas de aumento e diminuição. E, a partir daí, ele vai fixar entre 10 e 360 dias multa. Depois, o juiz passa para a segunda fase. E a segunda fase leva em consideração o valor do dia multa. E o valor do dia multa vai considerar agora a situação econômico-financeira do réu. Então, vejam que nós temos, na verdade, duas correntes de pensamento, tanto no sentido do entendimento doutrinário, quanto na jurisprudência pátria. Uma doutrina e jurisprudência entendem que são duas fases. A primeira fase é fixada com base na gravidade do delito e na sanção correspondente. E a segunda fase, valor do dia multa. E as decisões mais recentes do STJ têm entendido que sim, são duas fases, mas na primeira fase, que fixa a quantidade de dias multa, o juiz deve levar em consideração aqui o critério trifásico para a fixação da quantidade de dias multa e deve passar pelas circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes e, por fim, causas de aumento e diminuição. O juiz fixou a quantidade de 10 de dias multa, que varia entre 10 e 360 dias multa, o juiz, então, passaria para a fase final, que vai fixar, então, o valor de cada dia multa. E aí o valor do dia multa varia de 1/30 a 5 vezes o salário mínimo, sabendo que, se o réu for muito rico, pode ser multiplicado por 3, e se envolver lei de drogas, pode ser multiplicado até por 10. Uma outra coisa interessante no que diz respeito à multa é que o Código Penal diz que a multa deve ser fixada de acordo com o salário mínimo vigente na data do fato criminoso. Então, pensem comigo o seguinte. Imagine que o sujeito pratica o fato criminoso no ano de 2000. E ele, então, é condenado no ano de 2010. E o valor do salário mínimo aqui é um. O valor do salário mínimo aqui é outro completamente diferente. E aí surge a questão. A lei fala que leva-se em consideração o valor do salário mínimo vigente na data do fato criminoso. Pode existir a atualização desse valor quando o sujeito for condenado? Se ele cometeu o crime em 2000 e foi condenado somente em 2010? Nós temos uma solução para esse problema no artigo 49 do Código Penal. Porque o artigo 49 do Código Penal, ele diz assim, olha o parágrafo 1º do 49 do Código Penal e o 49, parágrafo 2º. Artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O valor do dia multa será fixado pelo juiz
não podendo ser inferior a 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 vezes esse salário mínimo. Vejam, aqui a expressa disposição da lei dizendo que deve ser fixada a multa com base no salário mínimo vigente na data do fato criminoso. E aí ficaria desproporcional, porque aqui o salário mínimo é um, aqui o salário mínimo é outro. Mas olha o que diz o 49, parágrafo 2º. O valor da multa será atualizado quando da execução, pelos índices de correção monetária. Então, tranquilamente, que vai ser aplicado o salário mínimo vigente da data do fato criminoso, mas o Código Penal, no 49, parágrafo 2º, admite, sim, a atualização desse valor. Então, isso deve ser fixado, deve ser atualizado e aplica-se a multa levando-se em consideração o valor atualizado. Agora, é importante ainda ressaltar que o Código Penal ele não trata de como será fixada a pena de multa. Em razão disso, a doutrina tem entendido também, né, a doutrina e a jurisprudência, tem doutrina e jurisprudência, entendendo que essas duas fases aqui não têm amparo legal. Na verdade, se o juiz quer fixar uma quantidade de dias multa, o juiz deve fixar sempre no mínimo, por falta de amparo legal. Então, toda vez que o juiz for aplicar uma pena de multa, ele deve fixar a quantidade de dias multa, no mínimo 10 dias multa, por falta de amparo legal. Então, na verdade, nós podemos considerar que nós temos 3 correntes de pensamento. Nós temos uma primeira corrente de pensamento, que era o STJ, na sua posição mais antiga, que entendia que eram fixadas as multas a partir de 2 fases. A primeira, levando-se em consideração a gravidade do crime. A segunda, a situação econômico-financeira do réu. Passa-se para uma corrente mais atualizada do STJ, que entende que são 2 fases, mas na primeira fase, aquela fase que fixa a quantidade de dias multa, deve passar pelo critério trifásico, 59 do Código Penal, agravantes e atenuantes, causas de aumento e diminuição. E uma outra fase, a última, fixando o valor do dia multa. E há ainda uma terceira corrente que diz que não há critério legal capaz de embasar o juiz a fixar a quantidade de dias multa. Com base nessa ausência de critério legal, o juiz deve, ao fixar a pena de multa, fixar a quantidade de dias multa sempre no mínimo. Então, se o legislador diz que o mínimo é 10 e o máximo é 360 dias multa, o juiz, ao fixar a multa, com base na falta de critério legal, ele deve sempre fixar a quantidade de dias multa em 10 dias multa e não acima do mínimo por falta de critério legal. Então vejam a riqueza que envolve esse tópico a respeito da dosimetria da pena de multa. Eu espero que eu tenha colaborado com seus estudos de direito penal. Fique com Deus e em paz.